Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa 8ª Astroclass, nessa jornada que a gente está fazendo pelos 12 signos do Zodíaco. E hoje não podia deixar de ser, não é mesmo? Estou gravando este vídeo para vocês da 8ª aula da Astroclass, referente aí, análoga ao 8º signo do Zodíaco. Um signo que eu tenho propriedade de causa muito bem apropriada para compartilhar com vocês, pois tem o Sol, Vênus, Plutão, Nó do Sul neste signo, na casa deste signo no meu mapa astral. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, a Lua está nos contemplando, né, com essa energia, essa influência dele, o signo mais famigerado, o signo mais temido, o signo mais assustador do zodíaco. Sim, queridos, queridas e queridos, estou falando de Escorpião. Eu, escorpianicíssima, né, de causa aqui, raiz, sol para vocês, falando sobre esse signo que recebe tantos clichês, estereótipos negativos, né? Que já é inclusive a essência que esse signo trata, que é o quê? Mexer com os tabus, né? Mexer, pôr a mão lá com a luva ou sem luva, vai de qualquer jeito, nu e cru, mas eu vou mexer na caca. Na ferida, eu vou mexer no feio, no esgoto, no sombrio. Isso é Escorpião, onde ninguém mais quer mexer, sentir o cheiro ruim, né? Entrar no quarto escuro, que é uma simbologia aí para representar os quadrantes da nossa inconsciência, os medos, os traumas, as dores mais profundas, aqueles lugares que a gente fecha as 7 chaves no baú, a gente guarda essa chave e a gente não sabe nem onde, a gente joga lá no fundo do mar, né, das águas oceânicas, submarinas de Escorpião, num lugar que nem mesmo a gente lembra onde a gente se colocou, não é mesmo? E o que essas águas escorpianas representam? Escorpião é o segundo signo do elemento água no zodíaco. O primeiro é Câncer, Escorpião e depois Peixes. Câncer, né? A gente já viu na astroclasse de Câncer que são as águas maternais, intrauterinas, as memórias, as águas do mangue, as águas da nossa ancestralidade, das raízes. E o segundo signo de água, que é Escorpião, que é o que a gente está conversando hoje nessa astroclass, representam as águas glaciais, as águas das geleiras, dos icebergs, aquelas águas que dentro de nós simbolizam sentimentos e emoções, memórias, padrões inconscientes que ficam cristalizados, enrijecidos, congelados, petrificados pela força do tempo e pela força do choque, né? Na mesma proporção do choque de desamor e de rejeição e de traição. O choque ali que gera um trauma. O que é um trauma? É quando a gente, né, congela perante a uma situação que nos fere, né, que nos marca. Escorpião também rege as cicatrizes. Escorpião, inclusive, é o cirurgião do zodíaco, ele que tem o bisturi, ele que tem o olhar de raio-x, ele que, além de ver, enxerga além do que está sendo mostrado, vai além das aparências librianas, né, do signo anterior. E o Escorpião, então, né, é muito difícil você mentir para ele. Você pode até conseguir por um tempo, se ele estiver aí vulnerável, fragilizado, né? Se ele estiver desempoderado da sua autoconfiança. Agora, se o Escorpião estiver bem trabalhado, se ele estiver com a sua intuição, que é uma das mais fortes do zodíaco, né? Câncer também tem, Peixes também tem. Se ele tiver com essa intuição bem trabalhada, fortalecida, bem desenvolvida,
nada passa despercebido por ele. Então você pode até dizer uma coisa na frente dele, mas ele lê a sua energia. Então, o escorpião tem esse bisturi na mão, ele é o cirurgião do zodíaco, por quê? Ele tem a capacidade de farejar, ele é instintivo, de perceber, de sentir além dos sentidos normais principais, e então, né, nos momentos, inclusive de crise, os momentos tensos, ele silencia, mesmo que esteja um caos externo, ele entra nesse lugar, né, de sabedoria, maestria interior, de confiança nos próprios instintos, na própria intuição, no próprio sentir, e ele vai, né, com o bisturi e ele corta, ele retira as ervas daninhas, o mal pela raiz, a raiz canceriana, né? O que tá podre, o que tá impedindo o crescimento, né? Da flor, do fruto, da semente, o que tá intoxicando o sistema, né? O tumor, o que tá metastasiando o todo, aquilo que tá impedindo o todo de funcionar em equilíbrio, harmonia, em justiça, em leveza. Então o escorpião, ele tem essa habilidade, esse dom psíquico, esse dom extrasensorial, esse dom premonitivo, esse dom intuitivo e tudo mais que já falamos aqui. E ele tem essa capacidade então também de não ter dó nem piedade, né? Que alguns acham que o escorpião tem esse lado cruel, mas é porque ele é nu e cru, ele vai direto no ponto e ele corta sem dó nem piedade, porque em alguns momentos das nossas vidas a gente precisa romper, cortar com o que nos está impedindo, limitando de ser, crescer, manifestar, revelar, fazer nossa luz, nosso melhor, nossos dons, talentos, habilidades, né? Então o escorpião, ele é o cirurgião que identifica e realiza as cirurgias para remover, retirar, matar o que está nos matando, que são as nossas autossabotagens, né? Os nossos aspectos sombrios, os nossos aspectos vitimistas, os nossos aspectos egóicos, egoístas, individualistas, negativamente falando, o nosso orgulho, os nossos aspectos infantis, apodrecidos, falidos, amortecidos, anestesiados. Então o escorpião, ele pega o sal e joga ali na ferida que está com um pus, porque precisa desse expurgo, precisa dessa catarse, precisa dessa revelação, precisa vir à superfície aquilo que se fica tentando esconder, colocar embaixo do tapete, negar, fingir, negligenciar, omitir. O escorpião, ele é o investigador do zodíaco, então, como eu disse, nada passa despercebido por ele. E ele é silencioso, ele é observador, ele lê as entrelinhas, ele lê a simbologia, ele lê os sinais, né? E ele age porque ele é filho, ele é regido por Marte e Plutão na astrologia moderna, então ele age movido pelo fogo de Marte, né? O fogo da paixão, o fogo da impulsividade, o fogo da liderança. Os escorpianos são muito líderes, esse fogo instintivo, esse fogo carnal, passional, né? Esse fogo que muitas vezes coloca o escorpião também é análogo à força de um vulcão, né? Aquilo que eclode, que explode, uma bomba nuclear, que aí já vai para o Plutão, né? Que é Hades, o senhor dos infernos, do submundo, o senhor, né? O escorpião é esse senhor, é esse investigador, é esse médico, é esse sexólogo, é essa doula, essa parteira, esse cirurgião, esse curandeiro, curandeira, né, que trabalha com o que é tântrico, o que é visceral, o que é incontrolável, né, a nossa força, a nossa potência, o nosso poder. Os escorpianos, né, a sombra deles, o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco pode ser, né, usarem esse poder todo que eles têm de manifestação, de alquimia, de transformação, de sinergia
para um viés não muito legal, luminoso, saudável, para um viés destrutivo, para um viés do poder pelo poder, né? Os jogos de poder, jogos de domínio, querer dominar, né? O autoritarismo. Então o escorpião precisa aprender a reconhecer e usar, canalizar o seu poder pessoal, o seu poder psíquico, o seu poder sexual da melhor e mais elevada maneira. E um outro ponto também do escorpião, né, que é muito desapegado da matéria, que é o oposto complementar dele, touro, né, que precisa aprender esse desapego material, os escorpianos já precisam aprender a soltar, se desprender, desapegar das questões emocionais e sentimentais que ele faz de tudo para evitar, revelar, demonstrar. Então, escorpianos são aqueles que, por exemplo, estão super fragilizados, super feridos, tristes por dentro, mas estão assim por fora. Tá tudo bem. Eles não demonstram. Então, né, quando a geleira aquece, os icebergs começam a cair, é o momento que as máscaras começam a cair, né, que é o momento que o escorpiano entra em pânico porque ele perde o controle da situação, que é o que ele tenta manter a todo tempo, sob qualquer preço, a todo custo. E o quanto custa ficar mantendo esse controle o tempo inteiro, né? E o escorpiano precisa aprender que é na sua vulnerabilidade que está a sua maior força, aprender a se revelar, se despir do orgulho, ficar nu, não só de corpo, mas de alma, né? Aprender a confiar, aprender a não precisar se proteger e se defender o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, o escorpião ele nos ensina a proteger os nossos espaços sagrados, né? A dificuldade que o Libra tem de desagradar o outro, né, em detrimento de si mesmo, a dificuldade que o Libra tem de dizer não quando ele não quer, o escorpiano é muito autêntico, o escorpiano é franco, ele é honesto, ele é espontâneo, então ele tem essa habilidade. Ele não tá muito aí se ele vai desagradar ou não. E isso também, ao mesmo tempo, por um outro lado, pode colocar, né, os escorpianos nesse lugar de parecerem, até às vezes serem mesmo arrogantes, né, prepotentes, de sou mais eu, quem não se ferrou, né, mas ao mesmo tempo são muito donos de si, né, são muito autoconfiantes, precisam estar sempre fortalecendo sua autoconfiança, como já foi dito aqui. Os escorpianos precisam aprender que nem tudo está sob o controle deles, né? Se desprender, se desapegar, como eu estava falando, das questões emocionais, ressentimentos, mágoas, rancores. Escorpiano é rancoroso. E a mágoa cristalizada no tempo vira rancor, que cristalizado no tempo vira vingança, né? Então a injustiça que o Libra sofreu aqui antes deles, o escorpião quer fazer o quê? Lei de talião, né? Que a gente aprende na faculdade de Direito, olho por olho, dente por dente. E o escorpiano precisa aprender, claro, né? Se posicionar, firmeza nos limites, né? Mas confiar e executar a justiça que não é só a justiça das próprias mãos, né? Porque existem outras justiças de outras naturezas, vertentes, dimensões, alcances que ele não é capaz de mensurar, de dimensionar, de alcançar. Então o escorpiano precisa ter essa humildade também, né? De soltar aquilo que não está e que ele não suporta, né, no controle, nas mãos dele. Os escorpianos são super sexuais, super sensuais, são tântricos, são viscerais, 8 ou 80, não me vem com algo banho-maria, meio termo, morno, não. Escorpiano vamos ou não vamos, dá ou desce, né? Se decida. Os escorpianos, como a gente já trouxe aqui, né, são muito conectados à energia da vida, à profundidade. Então, assim, querem estudar, investigar, se aprofundar nas questões da alma, né, na biologia, como funciona a natureza, como funciona aquilo que transcende, né,
que é o esotérico, os mistérios, o oculto, né? Aquilo que não se enxerga, aquilo que está além dos olhos nus, comuns. Os escorpianos estudam muito, né, as questões anatômicas, as questões sexuais, muitos são sexólogos, psicólogos, terapeutas, terapeutas tântricos, cirurgiões, como já disse. Os escorpianos precisam aprender a domar os seus próprios instintos lá, né, voltando aqui na parte sexual, sensual. Eles precisam aprender a lidar com os instintos e impulsos sexuais. Então, um dos outros pontos, né, de atenção para os escorpianos é a luxúria, né? A luxúria, a gula, os excessos, especialmente de natureza sexuais, né? Então, os escorpianos precisam aprender também a usar, a canalizar bem essa energia, né? Os escorpianos precisam se libertar de padrões sadomasoquistas, que é o quê? Sentir prazer na dor, né? Então, canalizar, se conscientizar do prazer, positivamente orientados. Os escorpianos precisam também, né? São ótimos detectores, investigadores e iluminadores das mentiras que contam até para si mesmos também. Por isso que depois de escorpião vem a verdade, por mais que ela doa, ela liberta. Então, o que o escorpiano guarda? O que fica dentro do armário? Qual é o tabu, o segredo que ele esconde? Né? Por medo escorpiano do que vai acontecer, de como ele vai se ferir, se machucar, se ele revelar o que está oculto, o que está guardado. O escorpiano, né, ele é aquele que nos ensina a coragem de saltar no desconhecido. É ele que fala, sabe tem uma frase, um texto, né, do Osho sobre coragem, que fala que a coragem é como uma gota, né, que ela primeiro passa pelo rio e ela se torna rio, e aí são as águas escorpianas, né, e precisa o quê? Soltar, fluir, né, fluir. E aí quando você realmente surrender, quando você se rende, quando você mata, morre, você renasce das próprias cinzas, você se torna flor de lótus, você transcende o ego, né? Você expande a consciência, você abre a chave da prisão e você se liberta, Sagitário, e aí você vai para novos, mais distantes, maiores voos e horizontes, né, de si mesmo e externamente também. E o escorpiano, né, que tá lá preso nas injustiças, nas mágoas, rancores, vinganças, quer fazer olho por olho, dente por dente, precisa aprender o quê? Perdoar, né? Então o escorpiano é muito conectado com a energia da raiva, Marte e Plutão. E a raiva, quando transformada, é a compaixão. O medo escorpiano, quando transformado, é a confiança, né? Esse controle escorpiano, quando transformado, é a entrega, é a rendição, é a devoção, né? Então, é isso que eu posso falar de escorpião para vocês hoje. Vocês viram, né, que tem propriedades de causa aqui. Se vocês quiserem mais informações também, a gente pode conversar nos próximos vídeos. O escorpiano é aquele que tem coragem de saltar no desconhecido, de se lançar, de se jogar, de se atirar de cabeça. Precisa aprender a não pular de cabeça, né, em poças rasas, achando que é um mar profundo, porque são profundos e não dão conta, né, das superficialidades das relações, da vida. Eles buscam um sentido maior. São aqueles que nos trazem acessos às crises existenciais, que servem como trampolim, que servem como salto quântico, que servem como oportunidade para a gente conhecer, né, a nossa essência, viver a nossa verdade com mais liberdade, né? É isso, meus queridos, que eu posso dizer para vocês, mas tem muito mais. Se vocês gostaram, deixem aqui um comentário e a gente se encontra na próxima Astro Class de Sagitário.
Beijo!